Olá pessoal, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no canal da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. O nosso endereço é Rua Arnaldo Magni Caro, número 1370, bairro Campo Grande, Zona Sul da cidade de São Paulo. Saiba mais visitando o nosso site, que é caminheirosdoamor.org.br. Lá você vai encontrar as atividades que são realizadas na SECA, assim como os dias e os horários de cada uma delas. Combinado? E também nós continuamos aqui virtualmente. Todos os domingos são postadas 2 novas palestras. É uma alegria muito grande estar novamente aqui junto com você. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, mas primeiramente vamos nos harmonizando, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e pedindo a eles que abençoem essas nossas reflexões e que possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia. Vamos também aproveitar esse momento e pedir pela paz do mundo, que tanto necessita de muita paz. Paz também em todos os corações, em todos os lares. Que Deus ampare a todos nós. E vamos também orar pelas suas intenções pessoais. Vamos juntos rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos então continuar com o livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Nós vamos iniciar um novo item, que é o item número 8, influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Nós já vimos anteriormente a influência dos espíritos sobre nós através do nosso pensamento. Então vale a pena a gente relembrar, voltando um pouquinho para a questão 459, que nela o Allan Kardec pergunta: os espíritos influem sobre o nosso pensamento e as nossas ações? E a resposta dos espíritos é: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, a influência dos espíritos pode ser tão grande a ponto de eles nos dirigirem, nos comandarem. Na questão seguinte, questão 460, Kardec pergunta: temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Resposta: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, ou seja, ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto,
e frequentemente são bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos, e é isso o que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem, porque são dois pensamentos contraditórios. E aí a próxima pergunta, ela é bem assim crucial, é a 461. Como distinguir os nossos pensamentos dos pensamentos que são sugeridos pelos espíritos? Então a resposta é: quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. Isso não é uma regra, tá, pessoal? Mas geralmente o primeiro pensamento é nosso mesmo. Aí, continuando. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente se decidir pelo bem. O fato o fará de melhor vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Então eu vou repetir. O homem, a pessoa, age mais livremente se decidir pelo bem. O fará de melhor vontade. Então, se ela decidir pelo bem, ela o fará de melhor vontade. E se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior, porque tudo que a gente faz tem uma consequência. Então, agora nós vamos de fato começarmos o estudo de hoje, que é a questão 525. Os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? Então, agora ele está perguntando se, além da influência sobre o pensamento, sobre as nossas ações, também se os espíritos influem nos acontecimentos da nossa vida. E a resposta é: seguramente, pois que te aconselham. Então, é um intercâmbio constante. Nós vivemos em meio a uma nuvem de espíritos. Agora, o que realmente importa é se essa influência é boa ou mal. Aí isso vai depender da nossa frequência, aonde que nós estamos sintonizados, como está o nosso padrão vibratório. Se nós estamos recebendo influência dos bons espíritos, se nós conseguimos ouvir os bons conselhos do nosso espírito protetor, que é superior a nós, ou se nós estamos recebendo aí uma má influência por algum irmão imperfeito. É essa a nossa maior questão. Nós já constatamos que a influência acontece e ela é muito maior do que nós imaginamos. Na questão seguinte, que é a questão 525A, Kardec pergunta: exercem essa influência de outra maneira, além dos pensamentos que sugerem? Ou seja, tem uma ação direta sobre a realização das coisas? Resposta: sim, mas não agem nunca fora das leis naturais. O que são as leis naturais? As leis naturais são as leis divinas. Deus criou o universo e as leis que o regem. Nós temos as leis que regem a matéria.
né, que tem relações com a matéria, e o seu estudo pertence à ciência. E as outras leis concernem especialmente a nós, a pessoa, ao homem, sobre as nossas relações com Deus e com os nossos semelhantes. Essas leis, elas compreendem a vida do corpo e as da alma. São as leis morais, que nós vamos estudá-las mais para frente. Mas eu vou dar só uma palhinha, que são as questões 614 e 615. Essas questões, elas começam o livro 3º, capítulo 1, as leis morais. Nessa questão, a lei divina ou lei natural. Nessa questão, são caracteres da lei natural. A 614, Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então, são leis que regem a nossa conduta. E quando nós nos afastamos ou ignoramos essas leis, nós nos tornamos infelizes, sofremos. Acontece o desequilíbrio na nossa vida. Depois, na 615, Kardec pergunta: a lei de Deus é eterna? Sim, ela é eterna e imutável como o próprio Deus. Ela não muda. Nós é que temos que mudar e assimilar cada vez mais que nós somos espíritos imortais que estamos hoje passando por uma experiência corpórea. Então, aquela pessoa que vive apenas para o mundo, para as coisas materiais, ela entra em grande desequilíbrio, porque ela está ignorando que a vida não é só isso e que nós não somos apenas um corpo que morre. Em seguida, Allan Kardec faz um comentário. Pensamos erradamente que a ação dos espíritos só deve manifestar-se por fenômenos extraordinários. Desejaríamos que viessem em nosso auxílio através de milagres. E sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Mas assim não é. E eis porque a sua intervenção nos parece oculta. A espiritualidade é sempre muito sutil. Continuando. E o que se faz pelo seu concurso nos parece inteiramente natural. Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas. O que parece dar-se por acaso, inspirarão a alguém o pensamento de passar por tal lugar, chamarão sua atenção para determinado ponto, e se isso pode conduzir ao resultado que desejam, de tal maneira que o homem, não julgando seguir senão os seus próprios impulsos, conserva sempre o seu livre arbítrio. Então, muitas vezes nós achamos que foi ao acaso, por acaso, ou que foi por causa da nossa vontade. E, na verdade, nós fomos conduzidos para determinados lugares ou para determinadas
situações. Isso é muito comum na nossa vida e basta que a gente preste atenção nas coincidências que são felizes ou infelizes. Tudo vai depender do padrão vibratório de cada um de nós. E a questão seguinte, que já é a última, Kardec pergunta: tendo os espíritos ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos com o fim de produzir um acontecimento? Por exemplo, um homem deve perecer. Sobe então em uma escada. Esta se quebra e ele morre. Foram os espíritos que fizeram quebrar a escada para que se cumpra o destino desse homem? Então, o Kardec está dizendo que fazia parte do destino desse homem, era um desígnio de Deus que ele desencarnasse ao cair da escada. Então, ele quer saber se os espíritos foram usados para essa ação, se eles tiveram influência. E a resposta é bem verdade que os espíritos têm influência sobre a matéria, mas para cumprir as leis da natureza e não para as derrogar, fazendo surgir em determinado ponto um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. Então, os espíritos jamais vão agir contra as leis naturais. Continuando, no exemplo que citas, a escada se quebra porque está carunchada ou não era bastante forte para suportar o peso do homem. Se estivesse no destino desse homem morrer desta maneira, eles lhe inspirariam o pensamento de subir na escada, que deveria quebrar com o seu peso, e a sua morte se daria por um motivo natural, sem necessidade de um milagre para isso. Então, o que os espíritos podem fazer é inspirar o homem para influenciá-lo para que ele suba nessa escada, se é da vontade de Deus, se é chegado o momento dele desencarnar. O importante aqui é nós assimilarmos cada vez mais a importância da nossa espiritualidade e procurarmos na nossa jornada terrena seguirmos sempre os ensinamentos do Cristo. O nosso Mestre Divino Jesus, ele vai seguindo à frente e iluminando o nosso caminho. Os seus ensinamentos são uma jornada de luz, iluminando a nossa vida e promovendo a nossa transformação, a nossa melhora íntima. Como nos traz Paulo de Tarso, nas suas cartas aos Gálatas e aos Efésios, Paulo de Tarso nos fala que devemos andar como filhos da luz e não como filhos da carne, como filhos da matéria. Então ele nos fala: andai sempre como espírito, para nós não vivermos apegados às coisas materiais, às paixões do mundo. Perdemos o nosso precioso tempo aqui na Terra com futilidades, não cumprindo o nosso planejamento encarnatório. Então nós devemos
zelar pelas coisas materiais, cuidar delas, usufruir delas, mas sempre com a noção de que tudo é transitório, inclusive o nosso corpo. O nosso corpo é como uma roupa que Deus nos emprestou e ele tem o seu prazo, né, de validade. Agora, o nosso espírito não, ele é imortal. Então, nós temos que ter sempre essa visão de espíritos que somos, como diz o Paulo, andai como espíritos, né? Nós não podemos ficar apegados às coisas materiais e sermos escravizados por ela. O Evangelho são luzes que nos iluminam. Acolhendo essas luzes, nós vamos fazer com que possamos avançar, construindo um futuro, cuidando do porvir, cuidando da nossa espiritualidade. Então, que esse estudo possa despertar em nós essa consciência da nossa espiritualidade, para podermos ter uma visão da vida mais ampla. E por hoje ficamos por aqui. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Muito obrigada.